Vamos lá, pessoal. A terceira questão da página 51, né? Se encontra aqui. Dados. A igual a 5 mais a raiz de 3 e B igual a 5 menos a raiz de 3. Determine o valor numérico de cada expressão. Na questão não fala o valor numérico, fala determine o valor de cada expressão, ok? Então, quem é A mais B? É só você substituir o valor de A pelo número que a questão fala quem é A, que é 5 mais a raiz de 3, e a letra B, que no caso é número B, né? Com o valor numérico que a questão diz que é 5 menos a raiz de 3. Então, quem é A? A é 5 mais a raiz de 3, é isso? A é 5 mais a raiz de 3. No lugar de A eu coloquei o valor dele, tá vendo? Mais B, ó, quem é B? 5 menos a raiz de 3. 5 menos a raiz de 3, ok? Agora é só eliminar os parênteses, né? Nós temos aqui, ó, cancelei o parênteses, ficou 5 mais a raiz de 3, cancelei também. Aqui tem um jogo do sinal, né? Uma multiplicação que tem um mais com mais dá mais com menos dá menos. 5 raiz de 3, ok? Belezinha aí? Então nós temos o que aqui? 5 mais 5, 10. Eu não posso somar um 5 mais uma raiz, a não ser que eu extraia o valor da raiz, não é isso? Como eu não quero extrair, não precisa extrair, não está pedindo para extrair. Então, eu vou somar raízes com raízes, né? E raízes de índices iguais com raízes de índices iguais. Então, mais a raiz de 3 menos a raiz de 3, você vai o quê? Cancelar, né? Sobra somente o 5 mais 5 que dá 10, ok? Letra B, o valor de A menos o valor de B. Quem é o valor de A? 5 mais a raiz de 3, não é isso? A questão lá em cima diz logo isso, né? Perceba a questão lá em cima, ok? E quem é o valor de B? 5 menos a raiz de 3. Então, foi somente substituir também, ó. Valor de A, 5 mais a raiz de 3, menos o valor de B, 5 menos a raiz de 3, ok? Seguindo o mesmo processo da resolução da letra A, nós temos quem aqui? Eliminando os parênteses, fica 5 mais a raiz de 3. Aqui tem uma multiplicação, jogo do sinal, não é isso? Menos com mais. Aqui tem um mais, não é isso? Menos com mais dá menos. E menos com menos dá mais. Que beleza, não é isso? Então ficou menos 5 mais a raiz de 3. Logo eu vou somar os números com os números, não é isso? Os números inteiros com números inteiros e o real, que no caso é a raiz, com a raiz. Raiz quadrada com raiz quadrada. Então nós temos, ó, 5 menos 5, 0. É isso? 5 menos 5 dá 0. Uma raiz de 3 mais uma raiz de 3 dão duas raízes de 3, não é isso? Uma raiz quadrada de 3 mais uma raiz quadrada de 3 dão duas raízes quadradas de 3, ok? Então, essa aí é a letra B. Na letra C, está pedindo para você colocar o valor de A elevado ao quadrado, ok? Então, quem é A? A lá na questão fala que é 5 mais raiz de 3, não é isso? Então, se A é 5 mais raiz de 3 e A está ao quadrado, 5 mais raiz de 3 tem que ser elevado ao quadrado. Aí aqui você volta lá para um conteúdo do oitavo ano que é chamado Produtos Notáveis, né? E aí, a resolução de um produtos notáveis é o seguinte: quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, ok? Repetindo, quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo, ok? Então, quem é o primeiro termo? O primeiro termo é 5. Quem é o segundo termo? Raiz de 3. Raiz quadrada de 3. Então, nós temos o que aqui? Nós temos aqui, ó, o quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. O primeiro termo, nesse caso, é 5. Segundo termo, nesse caso, é 3. Quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Ok? Bom, quadrado de 25, quadrado de 5 é 25. 5 quadrado é 25. Mais 2 vezes 5, 10. 10 raiz de 3. Mais, aqui tem um expoente 1, não é isso? 1 ao quadrado, 1 vezes 2. Multiplicação, não é isso? 1 vezes 2, 2. Poderia cortar logo isso aqui, ó. Esse com esse, sobrar 3, né? Mas eu preferi fazer a potência de potência. 1 vezes 2, 2. Ok?
Então, nós temos o que aqui? 25, repetir, mais 10 raiz de 3 também repetir. Cancelei ele aqui, ó. Cortei o 3, saiu. Se eu cortasse aqui, seria a mesma coisa. Ó, cancelasse aqui, ó, 2 com 2, o 3 saía. Ok? Bom, só posso somar raízes com índices iguais com raízes com índices iguais. Só tem somente uma raiz com isso aqui, né? Outros dois não são raízes, então eu vou somar 25 mais 3, 28 mais... Esse cara aqui ficou sozinho, né? 10 vezes raiz quadrada de 3, ok? Então essa é a letra C da questão 3 da página 51, beleza? Letra C da questão 3 da página 51. Vamos agora para a questão da página 52. Questão 3, página 52, continuação, né? Página 52. Esse 2 aqui tá feio demais, né? Que 2 é isso aqui, rapaz? 52, né? Página 52, continuação, a terceira questão, a letra D. Pede para que você faça o b elevado ao quadrado. Na terceira questão, b é quem? B é 5 menos raiz de 3, não é isso? Bom, então nós temos aqui, ó, 5 menos raiz de 3 elevado ao quadrado, porque b é 5 menos a raiz de 3. E como b está ao quadrado, o 5 menos a raiz de 3 também vou levar ao quadrado. Novamente, o que? Produtos notáveis. Na letra anterior, o sinal era um sinal de mais, era quadrado da soma de dois termos. Nesse daqui é quadrado da diferença de dois termos, ok? Então, como é que faz a regra de resolução de produtos notáveis? Quadrado do primeiro termo, nesse caso é menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Repetindo, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo, ok? Bom, o que acontece aqui, ó? Quadrado do primeiro termo, ó, primeiro termo elevado ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Olha só como eu gosto de fazer isso aqui, ó. Eu gosto de pegar isso aqui, ó. 5 ao quadrado, coloquei aqui, menos, botei aqui, 2 vezes 5 vezes a raiz de 3, ó, 2 vezes 5 vezes a raiz de 3, menos com menos, mais a raiz de 3 ao quadrado. Ok? Bom, então nós temos o que aqui? Nós temos o seguinte, 5 ao quadrado é 25, menos 2 vezes 5, 10, raiz de 3, mais, eu posso cortar, cancelar, só quero falar cortar, cancelar 2 com 2 sobra 3, não é isso? 3 já está aqui já, tá vendo? Então, 25 mais 3, que dá 28, Evilásio. 25 mais 3, que dá 28, né? Menos 10 raiz de 3, ok? 25 mais 3, que dão 28, menos 10 raiz de 3, beleza? Pois é. A letra E está pedindo para fazer o quê? Multiplicar o valor numérico de A pelo valor numérico de B. Então, A você já sabe que é 5 mais a raiz de 3. E B você também já sabe que é 5 menos a raiz de 3. Ok? Bom, o que acontece aí? Aí é o seguinte. É outro tipo de produto notável, né? É produto da soma pela diferença de dois termos. Produto da soma pela diferença de dois termos. Quando for assim, é simples. Multiplica o primeiro termo com o primeiro termo e o segundo termo com o segundo termo, ok? Então, olha só, fica como? 5 vezes 5, mais com menos, menos, raiz de 3 vezes raiz de 3. Primeiro termo com primeiro termo, segundo termo com segundo termo multiplicado, ok? 5 vezes 5, 25. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9, não é isso? Quanto é a raiz de 9? 3. Então fica 25 menos 3, que dá quanto? 22. Agora sim é 22, ok? Agora sim é 25 menos 3, que dá 22, beleza?
Bom, na letra F, nós temos o valor numérico de B menos o valor numérico de A, ok? Então, quem é B? B, na questão lá, diz que é 5 menos a raiz quadrada de 3. Menos, quem é A? A é 5 mais a raiz quadrada de 3. Então, é só eliminar os parênteses, não é isso? 5 menos a raiz de 3. Aqui tem um jogo do sinal, ó. Menos com mais, menos. 5 menos com mais, menos. Raiz quadrada de 3, ok? Então, nós temos aqui, ó, 5 menos 5 cancela, dá 0. E menos 1 raiz de 3. Menos 1 raiz de 3. Sinais são iguais. Aqui tem um jogo, a regra do sinal. Sinais são iguais. Quando os sinais forem iguais, conserva o sinal e soma, né? Isso aqui tem 1 e aqui também tem 1, né? 1 raiz de 3 e 1 raiz de 3. 1 mais 1, 2. Menos 2 raiz quadrada de 3. Ok, pessoal? Letra F aí, da terceira questão. DEF. Vamos lá agora para a quarta questão. A quarta questão diz o seguinte: classifique as igualdades a seguir como um verdadeiro V ou falso F. Ok? Bom, então vamos lá. Vamos ver o que é verdadeiro e o que é falso aqui. Raiz quadrada da raiz quadrada de 2 é a mesma coisa que raiz quadrada de 2 ao quadrado. Vamos ver. Vamos fazer aqui. Nós temos aqui, ó, raiz 2 vezes 2, 4. Então, é raiz quarta de 2. Raiz quarta de 2 é a mesma coisa que raiz de 2 ao quadrado? Não, não é isso? Porque a raiz de 2 ao quadrado é raiz de 4, que dá 2. Então, aqui é F, falso, não é isso? Aqui é raiz quarta de 2 e não raiz quadrada de 2 ao quadrado, ok? F. Vamos agora aqui ver alguma coisa aqui, ó. Raiz quadrada vezes a raiz quadrada de 9 é igual a raiz de 3? Vamos ver se é. Olha só. Raiz de... Qual é a raiz quadrada de 9? Não é 3? Então, raiz de 3. Verdadeiro, não é isso? Outra explicação. Ó, raiz 2 vezes 2, 4, não é isso? De 9. Raiz quarta de 9 é igual a quê? Raiz quarta de 3 ao quadrado. Tem como resolver isso aí? Não, né? Então, o processo correto é você fazer uma analogia, né? Aí serve para quem está aí de fato estudando, ó. Se a raiz quadrada de 9 é 3, então eu já eliminei esse radical de dentro, ó, colocando a resposta dentro do outro radical, ok? Então, essa resposta vale para essa alternativa aqui, ó. Não que essa esteja errada, essa também é uma outra situação, ok? Logo, a raiz quarta de 3 ao quadrado, ou a raiz quarta de 9, é o mesmo valor da raiz quadrada de 3. Mas o processo de construção, para você verificar se é verdadeiro ou falso, é um outro processo. É um processo que leva a um estudo, né? E não é de uma hora para outra. Tem que estar sempre exercitando em casa, percebendo o que se está perguntando. A raiz de 3 é 1,7320508, como vocês mesmos já sabem, né? A gente fez isso em aula, em sala de aula. Ok? Em aulas presenciais. Saudade. Oh, saudade. Vamos lá. Letra C. Raiz cúbica de 2 elevado à sexta. Então, nós temos quem aqui? Nós temos o seguinte, ó. Raiz cúbica de 2. Aqui tem 1, né? 1 vezes 6, 6. Que é a mesma coisa que o quê?
raiz cúbica de 2 à terceira vezes 2 à terceira, não é isso? Então, corta o 3 com 3 e com 3, sobra quem? O 2 sai e esse outro 2 sai. 2 vezes 2, 4. 4 é igual a 2? Não, né? Então, aqui é um falso, ok? E, por fim, a letra D, que está perguntando o seguinte. Raiz cúbica de 3 vezes raiz quadrada de 3. Ó, mesmo processo que a gente já fez em questão anterior aí, ó. Esse 3 precisa entrar nesse radical. Como aqui o índice é 2, ele vai entrar como 3 ao quadrado. Então, tenho aqui, ó, 3. Esse 3 continua. Esse daqui entra como 3 ao quadrado, ó. E aí fica como? Raiz cúbica de bases iguais conserva. E soma o expoente. 1 mais 2, 3. E 3 ao cubo é 27, não é isso? E a raiz aqui fica como? Aqui tem um 2, né? 3 vezes 2, 6. Ok? Multiplicar os índices. 3 vezes 2, 6. Bases iguais conserva. Somos expoentes, que é uma multiplicação de bases iguais. 2 mais 1, 3. E 3 ao cubo é 27. Então está correto. Ok? Verdadeiro. Logo nós temos o que aqui? Nós temos aí F, V, F, V. Ok? Quinta questão. Na quinta questão, nós temos aqui, ó, determine o volume da figura a seguir. Bom, não vou desenhar a figura, né? Não vou desenhar a figura, mas você dá para observar aí no módulo aí, página 52, que tem uma figura amarela aí, né? E essa figura amarela aí é um paralelepípedo, ok? E esse paralelepípedo, o volume dele é, como é que se encontra o volume de um paralelepípedo? Volume do paralelepípedo, ó, é igual à multiplicação das suas dimensões de comprimento, largura e altura, ok? Eu vou fazer um outro vídeo que já está ficando longo, né? Então, até daqui a pouco.